Olá, hoje é quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro de 2018. Chegando um pouquinho atrasado aí, nosso cinegrafista, o homem que comanda a mesa aqui, teve uns contratempos num evento aí fora do jornal, mas nós estamos aqui, né, Rodrigo? Boa tarde a você, Rogério, boa tarde aos amigos internautas. E a gente volta aí do carnaval com as baterias renovadas, né, Rogério? Nós que praticamente pulamos o carnaval na redação do Diário da Região, né? Verdade. O Rodrigo, mas para muita gente o ano começa agora, né? Acabada a folia, começou na Câmara, né? Primeiro dia aí depois do carnaval, uma denúncia, né, contra o vereador Renato Pupo, do PSD. Você tem detalhes, Rodrigo? O Vinícius Marques, o nosso companheiro, está na Câmara nesse momento, apurando mais informações, mas ele trouxe aqui, ele recebeu aqui, ele teve acesso ao conteúdo da denúncia feita por Antônio Maurício de Souza. Esse Antônio Maurício de Souza, ele pediu à Câmara que seja instaurada uma comissão processante de inquérito contra o vereador Renato Pupo por conta de toda aquela confusão entre o vereador Renato Pupo, que é delegado de polícia, e o vereador Anderson Branco. Informações preliminares já apuradas pelo próprio Vinícius indicam que esse Antônio de Souza aqui foi inclusive doador de campanha do vereador Anderson Branco. Quer dizer, você vê que é uma denúncia meio que dirigida ali, né? Articulada nos bastidores, pedindo aí, indicando suposta quebra de decoro cometida pelo vereador Renato Pupo, que teve aquela desavença com o Anderson Branco por conta se o vereador que é delegado, ele cumpre ou não o horário na casa, né? Uma questão que foi inclusive levada pelo vereador Anderson Branco, que é do PR, para a Corregedoria da Polícia Civil aqui de Rio Preto, que abriu até um inquérito para apurar o tema. Na verdade, é só para pontuar, né? Só para esclarecer um pouco mais essa questão. O Branco começou a questionar o Renato Pupo se ele podia estar na Câmara pela manhã, à tarde, se naquele horário não era o caso dele estar trabalhando como delegado de polícia. O Pupo fez uma ligação para o Renato, pro Branco, e nessa ligação o Branco entendeu como uma ameaça, porque o Pupo perguntou para ele se ele conhecia uma mulher. O Branco disse que conhecia, que era a ex-mulher dele, e que se lembrava de uma ocorrência policial. O Branco entendeu isso como uma ameaça velada do Pupo contra ele, justamente porque o Branco estava investigando a vida funcional do Pupo na delegacia, como delegado. E a denúncia desse senhor tem a ver justamente com isso. Ele acusa esse denunciante, que é doador de campanha do Branco, acusa o Pupo de quebra de decoro por ter feito essa ligação para o Branco, né? Então, essa é uma questão que aparentemente pode não ser nada, mas que pode ser muito séria, porque a quebra de decoro pode desaguar em cassação de mandato. Há uma predisposição de um grupo de vereadores na casa, Rogério, isso é claro, isso há algum tempo, e faz parte do embate político, a questão de medir força com o vereador Renato Pupo. Ali a gente coloca o grupo ali, que tem o Paulo Paulera, o próprio Fábio Marcondes, o Anderson Branco. Quem não se lembra de que o Renato Pupo e o Celso Peixão, em uma das sessões do ano passado, eles quase chegaram a vias de fato no plenário. A sessão que votou o Escola Sem Partido. Então, só para você ver que o clima entre esses vereadores é de disputa, de um embate muito forte, e aí acaba ganhando contornos novos aqui. E, inclusive, a gente trouxe hoje na coluna do Diário, né, a informação que até você pode dar mais detalhes. Né, existe o Renato Pupo incomoda esse grupo de vereadores, porque esse grupo de vereadores vê no Renato Pupo um político em ascensão, né? Foi muito bem votado na eleição de 2016,
foi do partido do vice-prefeito Eleusis Paiva. É candidato a deputado estadual e foi muito bem votado. Ele, assim, que não pertence a esse grupo, ele foi o único candidato que se destacou, porque a votação do Rio caiu drasticamente. Então, desse grupo, embora o próprio Fábio Marcondes tenha tido mais voto que o Pupo, e depois essa votação foi questionada por compra de voto, o processo está rolando até hoje, o Renato Pupo é um vereador que, para esse grupo, pode representar um perigo político. Então eles tentam corroer as bases do Renato Pupo, com essa denúncia feita hoje, e também já há algum tempo tentando derrubar o secretário de Trânsito, né, Marcos Apóstolo, que é do PSD, mesmo partido do Renato Pupo e do Eleusis. Eles acham que a secretaria está sendo usada pelo Pupo, né, e por isso estão lá tentando tirar a secretaria do poder do PSD. Aí você vê só como é que as coisas acontecem, né? Recentemente o ministro Gilberto Kassab esteve em Rio Preto, o ministro da Ciência, né, Tecnologia, esteve em Rio Preto, e ali a gente pode perceber que o Renato Pupo, naquele evento, que era do PSD, acabou se encontrando com um grupo de guardas municipais que levou para ele uma série de denúncias envolvendo aí a Corregedoria da Guarda Municipal. A Guarda Municipal que é subordinada ao Marcos Apóstolo. O que aconteceu no mesmo dia em que foi feito o sorteio de uma outra CPI na casa, né? Os vereadores ali, Paulo Paulera, esse grupo de vereadores que são contrários ao Pupo, conseguiram assinaturas para a instalação da CPI da Guarda Municipal. E hoje, na sua coluna, nós trouxemos hoje a informação de que o diretor da Guarda ali, o Silvio Pedro da Silva, também é filiado ao PSD. Você vê que nada é por acaso na Câmara, né? Eles fazem uma articulação muito forte e estão cercando o PSD de todos os lados. O que está mais representado que nunca por essa CPI e agora por esse pedido da comissão processante que foi protocolada hoje na casa, né? Eles não estão dando um respiro pro Renato Pupo aí, que certamente vai ter que apresentar também as explicações. Não estamos defendendo aqui nenhum dos vereadores, mas vai gerar muito debate essa questão. Lembrando que o Branco também é um crítico quanto mais do secretário Marcos Apóstolo. Ele, na última sessão, foi à tribuna, disse que o secretário não atende suas demandas, né? E disse que não só dele, mas de outros vereadores do grupo, né? Citou o Paulera, citou o Fábio Marcondes, ou seja, existe uma ação aí conjunta desses vereadores para desestabilizar o secretário de Trânsito e tentar, de repente, até derrubá-lo do cargo. E olha bem, Rogério, você conhece o Edinho. O Edinho é sensível ao posicionamento dos vereadores. Se isso contaminar a votação de projetos de interesse do Edinho lá na Câmara, o Marcos Apóstolo aí que pode colocar sua barba de molho aí, porque ele corre risco. Apesar do PSD ter Eleusis Paiva, que está licenciado do cargo de vice-prefeito, o Edinho não vai querer ficar dando trombada com o vereador para manter secretário por conta de uma desavença também envolvendo o Renato Pupo lá na casa. Porque você imagina que esse é um grupo que, querendo ou não, são no mínimo que ali, uns 5, 6 votos. Sem dúvida. Você colocando esse grupo do Anderson Branco, Celso Peixão, José Carlos Marinho, Paulera, Fábio Marcondes, Gerson Furquim, que já não tem trocado figurinhas com o governo, sequer conversa com o secretário de governo Jair Moretti desde o início do mandato. Podemos colocar assim, né? Ele que às vezes até, por sua condição política, ele acaba ficando isolado no plenário. E não tem conversa. O prefeito é muito hábil, né? Esse grupo já se uniu no início do mandato, né? No ano passado, em torno do G9, do chamado G9. O prefeito conseguiu desarticular esse grupo, mas Câmara é sempre um lugar de imprevistos, né, Rodrigo? É porque esse grupo acaba se unindo esporadicamente em algumas situações que eles, igual você colocou,
Se o vereador Renato Pulpo representa o perigo para o grupo, lógico que ele ressurge aí para combater o vereador do PSD com força. Isso pode respingar no governo, que ninguém quer lá no nono andar, né? Nono andar, Secretaria de Governo, né? E no gabinete do prefeito Edinho Araújo. Porque, inclusive, o Anderson Branco está esperando uma nova reunião com o Edinho lá no gabinete. Para pedir a cabeça do Marcos Apóstolo. Mais uma vez. Mais uma vez. Vai ser mais uma vez. O Rodrigo, e ficar mal com os vereadores é um risco até depois que você deixa o cargo, né? Que o diga o ex-prefeito Valdomiro Lopes, né? As contas dele, tá aí, de 2015, ainda não foram aprovadas, né? Elas entraram na pauta em dezembro, os vereadores pediram vista. Ela tem uma coisa muito importante ao lado dela, né? Ela tem o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado. Mas mesmo assim, há vereadores que não concordam com esse parecer, não é? Rogério, na Câmara, os amigos internautas que nos acompanham aqui sabem disso, a Câmara ela é imprevisível em alguns assuntos. O Valdomiro Lopes ele tinha uma base sólida no ano passado, só que agora o Valdomiro não é mais prefeito. Essas contas vão ser votadas amanhã e lá nós temos vereadores que são contra o ex-prefeito, a aprovação das contas. E se essas contas forem rejeitadas, ele pode ficar inelegível. Isso é um perigo político real para o projeto político do Valdomiro, porque ele ficando inelegível, ele não disputaria a eleição para deputado federal neste ano. Imagina só para você um prejuízo que o Valdomiro teria. Para a qual ele já está em plena campanha, né, Rodrigo? Justamente, ele está conversando com prefeitos, levando prefeitos para se encontrar com o vice-governador. Se bem que essa estratégia dele de levar prefeitos aqui para serem recebidos lá pelo vice-governador Márcio França, que é o principal cacique do PSB, partido dele, acabou depois de uma pergunta que nós fizemos diretamente para o governador Geraldo Alckmin, aqui na inauguração do aeroporto aqui em Rio março, Preto, né? Em março do ano passado, quando... Foi março? Não, um pouquinho. Foi agora. Agora, recente. É, recente. Quando nós Perdão, perguntamos direto para o governador Geraldo Alckmin se ele tinha conhecimento dessa articulação política do Valdomiro, essa troca de figurinhas entre ele e Márcio França, para levar prefeitos lá para fazer, atender os pedidos, né, desses prefeitos. E o Valdomiro, sem cargo, né? E o Valdomiro, obviamente, ele estava praticamente despachando no gabinete do Márcio França. Sem cargo, né? Depois que nós questionamos o governador, você pode ver que pelo menos sumiu. Fotos não apareceram mais no Facebook. Fotos não apareceram mais do Valdomiro lá. Lá no gabinete do vice-governador, né? Então, e você vê, o Valdomiro conversou comigo na semana passada, antes do feriado, e ele espera que a votação seja técnica e não política. Só que o julgamento na Câmara é político. Não é técnico, ele é político. Isso a gente pode lembrar do caso do prefeito atual, Edinho Araújo, que teve uma de suas contas rejeitadas e as circunstâncias que essas contas foram rejeitadas no governo anterior dele, e que alguns vereadores, não vou citar nomes aqui porque às vezes a gente pode cometer alguma injustiça ou a memória falha, pode nos trair, né? E ele ficou inelegível. Se encrencou seriamente, né? Só que conseguiu uma liminar para disputar a eleição novamente. Para deputado federal primeiro, que acabou sendo eleito, e depois agora para prefeito. Agora a diferença... Inclusive, Rogério, do Edinho, ele conseguiu na justiça reverter até a decisão do próprio Tribunal de Contas do Estado. Então, agora a diferença do Edinho, o parecer do TCE é favorável ao Valdomiro, né, Rodrigo? É favorável ao Valdomiro pela aprovação das contas, só que com algumas ressalvas. E é nisso que os vereadores se apegam, né? Principalmente o vereador Jean Dornelas, ele me disse também que ele pretende pedir, apresentar um parecer paralelo a esse parecer que vai ser votado do Tribunal de Contas. O Dornelas ele está com uma fixação em convencer os colegas de que a Câmara de Rio Preto deve rejeitar as contas do ex-prefeito Valdomiro Lopes referente ao exercício de 2015. De qualquer forma, Rodrigo, a situação
do Valdomiro, se as contas forem votadas amanhã de fato, é relativamente confortável, né? Porque, com base no parecer do tribunal, a Comissão de Finanças lá elaborou um projeto encaminhando pela legalidade da proposta, não é isso? E para derrubar esse projeto, se inverte a situação. São necessários 12 votos para derrubar, para desaprovar as contas do Valdomiro. Então, na verdade, ele precisa de 6 votos, de que 6 vereadores votem pela aprovação das contas. Não é uma tarefa assim tão difícil. Além do mais, mesmo que aconteça um terremoto e haja ali 12 ou 13 votos pela reprovação das contas e as contas sejam reprovadas, ele tem uma chance muito grande de reverter essa decisão judicialmente. Sim, mas então, o que chama atenção também, né, Rogério, de que, por exemplo, o vereador Jorge Menezes, que atuou como secretário da Agricultura na gestão do ex-prefeito Valdomiro, já se manifestou que ele votaria contra o parecer do tribunal. Mas ele provavelmente, como a gente está numa semana aí que tivemos agora o Carnaval, o Jorge Menezes talvez ele não participe da sessão. Seria, em tese, aí um voto a favor do Valdomiro, caso o Jorge não apareça. Né? Com certeza. O Jorge ficou muito magoado com o Valdomiro, né? Ele esperava mais apoio do Valdomiro durante a eleição de 2016, né? Enquanto ele permaneceu no cargo também, ele tinha alguns projetos que ele considerava ali estratégicos para dar visibilidade ao secretário, ele como secretário, como a reforma do Mercadão, através de uma emenda parlamentar que foi liberada até pelo deputado Vaz de Lima. Mas o governo não se empenhou nessa questão do Jorge, que é vereador. Aí você sabe, vereador quando não é atendido, ele guarda a mágoa e não esquece. Perfeito. E agora sofre, né? Agora o prefeito Valdomiro sofre as consequências aí por conta desse posicionamento do Jorge. E a eleição presidencial, Rodrigo? O que você acha aí? Um nome que não sai aí dos jornais nos últimos dias é o do apresentador Luciano Huck. Você acha que tem chance de vingar essa candidatura? Ele tem dito oficialmente que ele não é candidato a nada, né? O apresentador Luciano Huck tem dito que não é candidato, mas ao mesmo tempo ele foi conversar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que já sinalizou que seria um bom nome. Agora resta saber se vai decolar, né? Nós tivemos lá na Califórnia, Estados Unidos, o ator Arnold Schwarzenegger sendo governador da Califórnia. Então, guardar as proporções. Antes dele, o Ronald Reagan também era um ator de cinema, né? Justamente. Que acabou presidente. Então, não sei uma incógnita, né? Se vai decolar ou não, mas seria um nome novo, né? Eu ouvi de um deputado aqui em Rio Preto que a candidatura do Huck, ela está sendo gestada por um grupo de brasileiros que estuda ou faz cursos em Harvard. E que por trás desse grupo teria um dos homens mais ricos aí do mundo, brasileiro, o Leman. Não sei. Mas enfim, vamos ver, né, Rodrigo? Vai correr muita água por essa ponte, sob essa ponte ainda. A eleição vai ser uma eleição com o Lula ou sem o Lula, né? Isso daí, até a última pesquisa mostrou isso, né? Que com o Lula liderando a pesquisa de intenção de votos, pelo levantamento feito pelo Datafolha, né, com o Bolsonaro na segunda posição. E se o Huck for candidato, o que vai ser do governador Geraldo Alckmin? Isso, eu estava pensando justamente nele. É o que mais sofre aí, não é? Existe até um termo, né, que ele pode ser cristianizado, né? Cristianizado não tem nada a ver com Cristo, é um nome chamava Cristiano, um político antigo, que ele foi candidato assim, mas ele foi jogado aos leões, né? Nem o próprio partido dele o apoiou na tal eleição. O mesmo aconteceu com o próprio Alckmin na eleição de 2008, quando ele foi candidato a prefeito pelo PSDB, contra a vontade do Serra, que na época era governador, e ficou
fazendo campanha na rua com a dona Lu Alckmin, sozinho praticamente. Boa parte do PSDB acabou apoiando o Kassab, que foi eleito prefeito. E ele perdeu a eleição. E você percebe que o PT sem o Lula bate até um certo desespero no partido, porque quem que seria um nome do PT para disputar a eleição? É impressionante, né? Tanto para presidente quanto para governador do estado, né? Luiz Marinho, né? Quem é Luiz Marinho? O ex-prefeito, né? Foi ministro, ex-prefeito, mas ninguém conhece, não é verdade? São Bernardo do Campo. Acho que sim. Tem o tal do Eloy Pietá, que é uma candidatura alternativa à candidatura do Marinho, que já é uma candidatura desconhecida. Né? O Eloy Pietá, que tem o apoio do deputado estadual João Paulo Rilo, que também deve ter muita dificuldade na eleição desse ano. Inclusive, nós trouxemos uma reportagem, Rogério, durante o feriado, de que os vereadores aqui de Rio Preto começaram a ser assediados aí há algum tempo já por deputados que tentam a reeleição. E os nomes mais citados aí que estão conversando ali ao pé do ouvido ali dos vereadores são o Vaz de Lima e o próprio Eleusis Paiva, que algum tempo atrás até negava que seria candidato a deputado federal e já colocou o bloco na rua, né, há muito tempo. E a troco de que esses apoios, hein, Rodrigo? O que eles oferecem em troca? Os vereadores, sabe? Eu não sei se é um amigo internauta, eu também fiquei assim. Eles falam que esperam que os deputados ajudem a cidade com emendas parlamentares, que não há nada mais embutido nesse apoio. Você aí. acreditou? Sinceramente, Rogério, de Difícil. jeito nenhum. Mesmo porque a gente sabe, a gente ouve as histórias aí de anos anteriores, de candidatos, de vereadores que teriam ganhado carros 0 quilômetro. São coisas que não tem recibo, né? De compra e venda, isso não aparece. Vamos ver se pelo menos sai alguma coisa na prestação de contas, né? Então, essa é uma coisa também que eu não acredito que vai acontecer, né? Que a campanha política no Brasil esse ano vai ser totalmente diferente, ainda mais pelo que pelo tudo que vem acontecendo e sendo divulgado aí, com o avanço da Operação Lava Jato. Infelizmente faz parte da nossa cultura o tal do jeitinho, né? Exatamente. E às vezes legal, né? Os políticos sempre dão um jeitinho. Criaram o fundo eleitoral. Agora saiu uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que os partidos vão poder usar o fundo político, que é o fundo para manter os partidos também na campanha. Quer dizer, sempre dá um jeito, né? É isso aí, gente. Olha, hoje o programa é meio rápido, porque começou um pouquinho tarde. A gente tem que preparar o jornal de amanhã para vocês. Muito obrigado pela audiência. Valeu, Rodrigo. Obrigado a você, Rogério, e mais uma vez ao amigo internauta. Até a próxima semana. Até quarta-feira que vem. Valeu.